Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo 2, no qual nós vamos tratar do assunto que é Emile Durkheim. Como havia comentado no primeiro vídeo, Durkheim, então, ele se constitui o representante do funcionalismo, a qual nos interessa para algumas finalidades específicas em relação à sociologia da educação. Bom, Durkheim, então, é um sociólogo, considerado um sociólogo, porque ele fundou a sociologia acadêmica e também ele expandiu, ou ele foi o constituidor do pensamento funcionalista, que, por sua vez, ele influenciou vários outros intelectuais a partir do seu tempo. Então, Durkheim é um intelectual que nasceu em 1858, ou seja, na segunda metade do século XIX. E Durkheim ele vai falecer em 1917 ou na primeira metade do século XX. Então, Durkheim ele foi um intelectual que viveu essa mudança secular ou de um século para o outro. E Durkheim, então, ele experimentou alguns elementos claros e constituidores do reflexo da Revolução Industrial. Além do mais, Durkheim, então, ele consegue compreender o movimento do Estado-nação, que é fruto dessa discussão do final do XVIII, consolidando-se necessariamente no século XIX. Então, o que Durkheim tenta fazer? Durkheim tenta aliar ou conciliar a relação entre o Estado e a ciência social. Isso é importante de ser compreendido. Bom, antes propriamente de falar dos argumentos que o Durkheim utiliza para justificar a constituição da ciência social ou da sociologia como a ciência social, é preciso compreendermos como se fundamenta ou como há uma realidade histórico-social no século XIX que justifica esses apontamentos ou esses investimentos feitos pelo próprio Durkheim. Bem, então o século XIX ou final do século XVIII, não é? e todo o século XIX, nós temos um processo de cisão. Por que eu estou referindo à questão da cisão? Porque nós temos uma mudança radical de orientação do mundo. Então, com o nascimento ou com o advento da modernidade, as antigas instituições, como o Estado absolutista ou a própria instituição religiosa ou outras instituições tradicionais, essas instituições não conseguem mais responder aos problemas ou inquietudes próprios da modernidade. Então, se eles são próprios, então significa que nós temos uma reorientação completa. Bom, e a sociologia tentou compreender essa revolução no tempo. Então, se de um lado nós tínhamos uma concepção do mundo no qual o tempo era um tempo de espera, onde o futuro se aproxima, mas a partir do seu próprio tempo, a partir da sua própria dinâmica ou da sua própria relação consigo mesmo, na modernidade nós temos uma alteração desse posicionamento. Ou seja, nós temos um princípio revolucionário de compreender o tempo. Então, na modernidade não se tem mais a espera, mas o tempo é uma fabricação. A modelo, claro, da Revolução Industrial. Então, se nós temos uma aceleração do tempo, é porque esse tempo ele precisa ser encurtado. E aí há de se compreender. E se nós observarmos, nós vamos compreender isso se nós recorrermos à filosofia da história. Fundamentalmente, Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, Hegel, um filósofo do século XIX, e também um intelectual que fez a leitura tanto de Hegel quanto de Kant, que é o Hayek Koselleck, um intelectual do século XX. Então, por que eu citei o nome desses três intelectuais? Justamente pelo fato de que a concepção do mundo é alterado, porque na filosofia da história nós compreendemos que até o século XVIII o que se tem é uma história sem sujeitos. Por que isso? É porque nós temos uma concepção de própria história.
Logo, a história constitui um motor autônomo e independente do que o sujeito faz ou da ação do sujeito no tempo. Então, a historicidade de cada indivíduo no seu tempo, ela só é pensada e compreendida se ela tiver relação com o transcendente. Há um princípio transcendentalista na qual é preciso compreender que é o movimento da própria história. Bom, isso nós vamos viver até o século XVIII. Mas com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, nós inserimos o sujeito da história. Então, quando eu faço a inserção do sujeito da história, significa que a história é um processo no qual parte de uma compreensão do sujeito. E esse sujeito ele pode revolucionar o que a história é. Isso é importante de compreender. Por quê? Como essa concepção de aceleração do tempo, que é um termo muito forte em Hayek Koselleck, com essa dimensão acelerada, significa que eu posso fazer com que o futuro ele chegue mais rápido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um encontro com o futuro. Então, o futuro ele passa a ser encurtado porque nós precisamos fabricá-lo. E essa fabricação precisa ser de ordem científica. Não é mais uma explicação teológica. Não é mais um processo de autocompreensão. Não existe uma revelação da verdade. A verdade é uma constituição dada por princípios teóricos e metódicos como base da ciência. E aí, falando em ciência, nós temos que entender a fragmentação e a separação entre as duas grandes ciências, chamadas ciências duras e as ciências moles. Essa é a explicação dada por Pierre Bourdieu. Então, a ciência dura, a exemplo da matemática, da física, que são ciências que estabeleceram princípios. Esses princípios representam uma compreensão axiológica na qual apreende-se leis ou unidades múltiplas, porque são objetivas. Então, independentemente, a matemática, com o estudo dos números, estabeleceu as unidades múltiplas, porque essas unidades múltiplas elas são escalonadas sob o ponto de vista de um valor próprio. Então, cada unidade possui seu valor. E no caso da física, a física compreendeu que há leis que precisam ser respeitadas. Bom, então, nesse quesito, há ciências duras ou nomológicas. Essas ciências, elas se constituíram desde o século XVII, com a chamada Revolução Científica, consolidando-se fundamentalmente no século XIX, a partir de princípios que Thomas Kuhn chamou de paradigmas. Então, as ciências duras ou as ciências nomológicas, ou muitos chamam de ciências da natureza, essas ciências, então, elas se constituem sob o princípio de uma objetividade dada por princípios paradigmáticos, no qual o conhecimento ele é controlado. Então, existe um controle do conhecimento e esse controle se dá por um fundamento teórico e metódico. Então, nós alteramos a lógica a partir de René Descartes. Então, nós substituímos a experiência pela necessidade. Então, o que garante a verdade? O método. O método pré-existe a experiência que carece de uma necessidade explicativa. É nesse sentido, então, as ciências duras se constituíram. E no século XIX, o que faz Durkheim? Durkheim tenta fazer a importação desses princípios da física para a própria sociologia. Bom, diferentemente do que faziam os historiadores, do que faziam os geógrafos, do que faziam os psicólogos, uma área do conhecimento, um campo do conhecimento novo. A sociologia, então, diferentemente dessas áreas, ela vai buscar estabelecer o que as ciências duras fizeram, que é a capacidade de teorização, é a capacidade de generalização do conhecimento.
ou a tentativa de universalização do conhecer. Enquanto, então, essas outras áreas das ciências sociais, que eu acabei de citar, elas estavam vinculadas a uma compreensão regional desprovida de capacidade teórica, a sociologia tenta, então, ser a representante da ciência social, ou como também foi chamada de física social. Bom, então nesse cenário todo, nesse contexto de advento da modernidade, algumas questões foram pertinentes para esse momento, a ponto de haver necessidade de constituição de uma nova ciência, a própria sociologia. Bom, a sociologia com seu espírito positivo, ou a sociologia como mais uma das ciências positivas, ela então tenta encontrar o nexo ou a relação coincidente entre Estado e ciência. Então, o que faz a sociologia? A sociologia é a ciência que tenta encontrar as leis que existem de forma coercitiva na vida social. Então, a vida social é regida por leis e essas leis precisam ser explicadas. Com a explicação dessas leis, o Estado apropria-se do conhecimento dado pela própria sociologia e transforma essa explicação das leis em regras, em padrões éticos. Há um processo de disciplinarização dos corpos dos sujeitos. Então, os sujeitos são encaixados, encaminhados sob o ponto de vista de racionalização da vida social. Ora, isso é extremamente inovador. A realidade do século XIX é uma realidade que carece de padrões interpretativos que deem conta de alguns fenômenos. Então, por que falar de fenômenos? Porque para Durkheim, a sociedade do século XIX, ela precisa compreender que existem fenômenos sociais. E esses fenômenos eles precisam ser explicados à luz de princípios racionais. Bom, quais são as manifestações inerentes a esses fenômenos da sociedade do século XIX ou da cidade ou da urbanização? Porque o século XIX é isso, o século XIX é o advento da urbanização. O sujeito vive no meio urbano e essa urbanização ela estabelece uma densidade demográfica. E os sujeitos que vivem nos centros urbanos, eles deixam de ser produtores de alguma coisa e passam a comportarem-se como aquele que vende uma força de trabalho. Então, o que a grande maioria da população que nós temos no século XIX nos centros urbanos tem é a força de trabalho. Ou seja, nessa dimensão, os sujeitos, na sua grande maioria, eles não estão produzindo. Nós temos, então, aí no mundo do capital, as relações de produção, meios e modos de produção, que são estabelecidos a partir dessas relações de produção. Essa é uma discussão muito bem feita por Georg Lukács, a História e Consciência de Classe. Mas aí nós adentramos a esses princípios de discussão quando formos falar do próprio Karl Marx. Bom, então, quais são as manifestações fenomenais que existem internamente à sociedade? Bom, prostituição é uma delas. Se o sujeito não produz, se o sujeito não tem capacidade de autogestão ou de autossuficiência no mundo urbano, e se ele não tem a garantia de compra da sua força de trabalho, então ele é um sujeito desalentado, um sujeito desiludido, porque ele precisa desesperadamente de ter acesso ao dinheiro. O dinheiro, então, torna-se esse bem onde todos têm interesse. Então, a prostituição era um mecanismo no qual
se acentuou, não é surgido, mas se acentua, ela se transforma e se modifica na sociedade industrial. O alcoolismo é outro elemento aglutinador dessa sociedade do século XIX. Um sujeito desalentado, sujeito desesperado. O álcool, então, torna-se um fenômeno nessa sociedade. Além do mais, nós temos um outro problema, que é o infanticídio. A ausência de higiene, qualidade de vida, saneamento básico, isso tudo interfere diretamente naquelas pessoas que vivem e naquelas pessoas que são vulneráveis. Além do mais, tem outros elementos em torno do infanticídio. Mas nós temos uma sociedade na qual a infância não é um valor que importa. Bom, além disso, nós temos, se o sujeito está desalentado, se o sujeito está desesperado, nós vamos ter uma alta taxa ou um aumento vertiginoso do suicídio. Então as pessoas começam a cometer suicídio porque as pessoas estão desesperadas. Nós temos uma relação onde o sujeito abandona o campo, ou esse sujeito é forçado a abandonar o campo, porque a vida social se manifesta na cidade, nos centros urbanos. Então nós temos aí prostituição, alcoolismo, infanticídio, suicídio, criminalidade, violência. E aí também os surtos de epidemias. Naquela época nós tínhamos duas grandes fortes, que era a cólera e a tifo, febre tifoide. Então isso significa que nós temos um cenário sócio-histórico da realidade do presente do século XIX que vai chamar a atenção do próprio Durkheim. Então o que faz o Durkheim? Durkheim vai dizer que essa sociedade do século XIX ela está anômica, existe uma anomia ou uma doença social. E ele começa a explicar a sociedade percorrendo um caminho de observação de uma sociedade orgânica e de uma sociedade mecânica. Existem princípios orgânicos e mecânicos internamente engendrando essa sociedade. Então nós precisamos explicar esses elementos, esses fenômenos. Então existem forças internas e forças externas. As forças internas, Durkheim ele vai apresentar para nós como sendo um princípio dado por idiosincrasias ou por concepções psicológicas dos indivíduos. E Durkheim vai dizer que essas atribuições psicológicas elas não são muito satisfatórias, porque elas visam o egoísmo e o anarquismo. Anarquismo aqui no sentido de desordem, não sob o ponto de vista do engajamento político. Então, ele vai dizer que esses princípios que orientam a vida psicológica do indivíduo precisam ser controlados, eles precisam ser racionalizados. E o dado externo significa que ele está para além dos dados psicológicos. Esses dados externos são os dados coercitivos, mecânicos, previamente estabelecidos, independentemente da vida psicológica de cada indivíduo, porque elas são regidas, ou esses elementos externos são regidos por leis que regem os fenômenos sociais. Então vamos explicá-los. Então o que faz o Durkheim? Durkheim estabelece uma compreensão da sociedade a partir do seu objeto. O objeto do Durkheim, então, torna-se o fato social, ou os fatos sociais. Bom, mas a grande questão é que Durkheim, então, quando estabelece os fatos sociais como objeto da sociologia e a ordem como a finalidade da sociologia, porque é um princípio de moral, a sociologia é uma sociologia moral, nesse período que o Durkheim está tentando constituir o seu corpus metódico e teórico. Então, se nós temos esses princípios que orientam a sociologia, ele vai coisificar a vida social. Aqui é preciso entender. Então,
Durkheim está dispensando qualquer tipo de discussão que possa estar relacionada aos elementos psicológicos da sociedade. As manifestações inconscientes, por exemplo, o inconsciente coletivo, se eu recorrer a Carl Jung, esse inconsciente coletivo, ele não é um dado da psicologia. Para Durkheim, a psicologia é aquela que serve dados para a sociologia. Então, no fundo, ou no fim, ou de fato, o inconsciente é um objeto que pertence à própria sociologia. Então, o que nós temos aí? Nós temos um Durkheim, um intelectual, que acredita ser possível estabelecer na vida social, da sua relação com as finalidades, racionalidade. Então, o sujeito do século XIX é um sujeito racional, onde as suas manifestações psicológicas, suas paixões, egoísmos, suas sensibilidades precisam ser reprimidas, porque esses sujeitos têm que localizar em si num princípio de racionalidade. Não é à toa que no século XIX e no início do século XX, a cultura torna-se um grande objeto de discussão entre os sociólogos e entre os antropólogos. Então, a cultura, ela torna-se um elemento de compreensão científica. Ou seja, nós temos um princípio de racionalização da cultura. Então, o sujeito culto é um sujeito portador de conhecimentos, é um sujeito técnico. Então, o que antigamente nós tínhamos cultura, para fazer essa divisão, cultura simplesmente como formação do sujeito em sociedade, no seu cotidiano, nas suas tradições, nas suas reproduções. Em outro sentido, nós temos já uma cultura instrumentalizada. Bildung, cultura como formação da vida social do indivíduo, nas suas relações familiares, cotidianas e tradicionais. De um outro lado, nós temos a Kultur, que é a instrumentalização da cultura sob o ponto de vista do saber. É culto quem sabe mais. Então, o que nós temos aqui? O século XIX é, então, um século no qual o sujeito, na sua vida social, precisa agir racionalmente. O inconsciente é sucumbido para o campo da explicação. Então, se o inconsciente ele é explicitado e explicado racionalmente pela ciência, então o sujeito do século XIX vive sob o ponto de vista da razão. Existe uma razão no viver. Então, nesse parâmetro todo, em toda essa discussão, do qual o Durkheim vai se centralizar, ele vai se localizar, Durkheim está tentando, então, estabelecer o progresso. Bom, isso para nós não é estranho. Ordem e progresso. Ordem e progresso. A finalidade do positivismo, fundamentalmente aqui, da sociologia durkheimiana, nascida com Augusto Comte. Então, isso quer dizer que a sociologia surgiu para satisfazer o interesse do Estado. Bom, então, qual é o grande pano de fundo aqui? Além de pensarmos as regras do método sociológico, uma obra que o Durkheim escreveu. Então, para pensarmos essas regras do método sociológico enquanto característica científica, precisamos entender que a finalidade de todo esse processo é para justificar a presença do Estado. Então, a modernidade constitui uma relação com o Estado ou do Estado com a ciência. E Durkheim vai vislumbrar, prestigiar, valorizar, comemorar essa união entre a sociologia e o Estado. Bom, mas existe uma teoria da gênese do Estado inerente a Durkheim que justifica esse posicionamento dele. Então, o posicionamento de Durkheim é de dizer
para a sociedade que o Estado-nação, essa grande comunidade imaginada, para citar aqui os termos do Benedict Anderson, então, essa grande comunidade imaginada, onde os indivíduos não conhecem uns aos outros, mas eles identificam-se a partir de um discurso nacional. Eu sou brasileiro, eu sou francês, eu sou italiano, eu sou alemão. Essa grande identidade, mesmo não conhecendo os pares ou os indivíduos que compartilham comigo, mas existe um sentimento de partilha. Então, o que faz Durkheim? Durkheim entende que esse sentimento nacional da partilha do eu sou brasileiro, ou francês, ou alemão, essa partilha do eu sou significa que nós incorporamos uma ética do Estado. Então, o indivíduo, a partir do século XIX, com o Estado-nação, ele precisa compreender que ele é parte de um mecanismo. Então, esse organismo social, ele está engendrando-se a partir de um mecanismo coercitivo que é identificado pelo próprio Estado. Então, o Estado é a razão de ser do indivíduo no propósito dele se tornar livre. E o Estado é a garantia do progresso. Então, a ciência, a sociologia e o Estado abraçam-se. Eles dão as mãos, eles fazem acordos. E então o que o Durkheim propõe é, com um objeto de investigação, os fatos sociais, ele vai justificar a desigualdade social. Mas eu preciso dizer que, na cabeça de Durkheim, a desigualdade social ela é legítima. Durkheim está tentando naturalizar o Estado e a desigualdade social inerente ao mundo do capital. Então, o capitalismo é um processo de evolução da vida social. E por que a divisão social do trabalho é benéfico para o Durkheim? Porque para Durkheim essa desigualdade social ela produz solidariedade. Os indivíduos são solidários. É como se eu dissesse que o rico, na sua qualidade de proprietário de riqueza ou do capital, aquele que detém os meios de produção, ele seja solidário com aquele despossuído, com aquele que nada tem, porque ele lhe oferece oportunidade de trabalho. E o indivíduo que nada tem, pelo fato de não possuir controle em relação aos meios de produção, o que ele faz? Esse indivíduo, então, vende a sua força de trabalho ou a força de produção e há uma relação cordial no sentido de solidariedade. Cada um desempenha a sua função social. Ou seja, eu tenho uma naturalização da desigualdade social. Só que a desigualdade social não se limita a um elemento dado pela economia, não é pelo dado econômico, mas tem também o seu ponto de vista da dominação. Depois iremos recorrer a próprio Max Weber e vamos entender esses processos de dominações, tradicional, carismática, legal. Então são dominações legítimas. E a dominação legal é uma dominação regida pela burocracia. Então, o Estado-nação ele é um Estado burocrático. Ele torna o sujeito social, na sua vida social, desigual. Então, a desigualdade é o princípio do progresso e da ordem. Essa é a grande característica do funcionalismo de Durkheim. Bom, se nós pegarmos o texto do brasileiro Tosi Rodrigues, quando ele vai comentar um pouco a relação entre Durkheim e a educação, então significa dizer que esse processo educacional ele é um processo que tende a revolucionar. Essa revolução se dá porque a educação não é um princípio de orientação de acumulação,
Não é um princípio enciclopedista, não é isso que importa, não é acumular, mas é um princípio de papel social. Então, não é somente eu me formar enquanto médico ou enquanto engenheiro. Esses são os dois exemplos que Tose Rodrigues deu no texto dele. Não é isso, mas é qual a função social do médico. Então, não é simplesmente um processo de instrumentalização, mas é um processo de inserção na mecânica social. Ela é um organismo porque são sujeitos biologicamente constituídos, porque esses sujeitos eles têm fisiologia e morfologia social. Têm necessidades individuais e necessidades social. São necessidades institucionais. Então, o que o sujeito faz? Quando ele se forma enquanto um indivíduo a partir dos seus interesses particulares, quando ele está formado, automaticamente essa formação já lhe joga dentro de uma mecânica. E essa mecânica funciona. Então, o princípio que parte, ou o princípio do qual Durkheim apresenta-se, é um princípio de um estado neutro. É um princípio de um estado onde os agentes do estado constituem-se a partir de um bem público, e esse bem público ele é solidário. Ele garante a solidariedade entre os indivíduos dessa vida social. Ora, essa é uma premissa do Durkheim que, por sua vez, ela tem implicações de contradição. Mas essa contradição ela foi apresentada pelo sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes. Mas antes de mais nada, então, para sintetizar, a sociologia então buscou se ordenar a partir da ideia de ciência, porque desejou apresentar explicações do fenômeno social. Em síntese é isso. Então, todos esses elementos que eu descrevi até agora, esse é um processo sintético. Então, a sociologia pretende-se, ou pretendeu-se ciência, porque ela visou explicar. E a explicação é de um objeto inerente ao fenômeno social, que são os fatos sociais. Então, o fenômeno social é um elemento coercitivo, da qual não depende das relações idiosincráticas dos indivíduos inerentes à vida social. Bom, então o que nós precisamos fazer com a sociologia durkheimiana é acabar, eliminar essa anomia, fruto de um processo que já vinha desenvolvendo-se desde meandros ou meados do século XVIII, que no século XIX, a partir da segunda metade, Durkheim vai dizer, não, precisamos estabelecer um método que explique isto para que possa controlar isto. Então nós evitamos a própria anomia social. Ora, então, por que eu disse que existe um processo duvidoso no próprio Durkheim? Porque para Florestan Fernandes, Durkheim, ele partiu da premissa, ou ele desenvolveu-se a partir de princípios que orientavam-se a partir de três concepções. Primeiro, Durkheim acreditava fielmente no determinismo social. Há uma determinação socialmente constituída que independe das vontades individuais. E as vontades individuais precisam ser suprimidas em torno dessa determinação. Logo, a sociologia é a ciência que vai explicar essas determinações. Logo, então, o agir ou o viver socialmente falando está submetido a esse processo coercitivo. E compreendendo essa lógica pré-estabelecida para a vida social, eu garanto para esse indivíduo a sua própria liberdade. Então, o indivíduo precisa abandonar-se para apegar-se. O indivíduo precisa afastar-se de si para recuperar o si, que o princípio é a liberdade. Todos nascem com vontade de liberdade. Bom, essa é uma premissa duvidosa, o determinismo social. Então, Durkheim não está pensando nos processos de contradições. Ele está pensando nos processos de complementaridade. Então, no processo positivo do Estado, existe em toda a aparência oposição, é uma complementação. Existe um princípio de evolução social.
Outro elemento duvidoso em Durkheim. Então, a sociedade está em processo de evolução. Se eu voltar a atenção para Immanuel Kant, lá do século XVIII, então o que eu penso? Kant vai dizer que a função do Estado é garantir o progresso. Há uma relação entre natureza e cultura. Kant faz essa divisão muito radical. Nós, em sujeitos, somos sujeitos de cultura, que precisam compreender as manifestações e fenômenos que estão para além da cultura, e que, por sua vez, essas manifestações produzem processos coercitivos na cultura. Então, o Estado garante essa possibilidade, essa garantia de progresso. Então, isso vem desde o Immanuel Kant, e que Durkheim se apropria e dá avanço. Nos termos de Pierre Bourdieu, essa é uma concepção de Estado duvidosa, porque ele parte de um estruturalismo no qual ele principia de elementos transcendentais. Há um princípio de transcendentalismo. É como se houvesse uma continuidade. Se você pensar na linha do tempo, dessa forma estranha de se pensar o tempo como um processo linear, mas se você pegar nesse processo linear, o Estado ele caminha para uma finalidade que é garantir o progresso e a liberdade. Então, se você tem um determinismo social, você tem uma evolução social, você busca as leis gerais. Então, o que isso significa? Significa, então, dizer que o Estado ele tem uma autogestão, que é uma autogestão instituída pela razão, pelas luzes. Isso quer dizer que os agentes de Estado, os agentes do Estado são produtores do que significa o oficial, porque eles vão garantir os bens públicos de maneira solidária. Bom, esse é um grande problema que precisamos raciocinar. Ora, somente para poder fazer uma ponte, para encerrarmos esse segundo vídeo, é justamente isso. O nosso cenário brasileiro ele está muito próximo de algumas questões que já existiam na discussão do funcionalismo. Eu não estou falando que é um retorno, que é uma volta, porque isso é impossível. Não é um retorno. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe uma forma de compreender a sociedade hoje que está no princípio da desordem. Nós temos uma ausência de moralidade social. Essa polarização que existe atualmente entre grupos, ou esse engajamento de grupos de lado A, lado B, são formas antinômicas, porque elas se opõem radicalmente. Então, essas formas, elas produzem todo tipo de manifestação possível, seja manifestações de revisionismos, seja manifestações de retorno de uma instituição X ou Y, ou de manifestações contra essas instituições X ou Y, do nunca mais voltará, ou seja, de uma teologização da moral. Isso tudo nós estamos vivendo no cenário atual brasileiro. Ou seja, nós estamos vivendo um processo anômico, no qual as pessoas precisam encontrar um princípio orientador. E o pior é que a verdade, hoje, ela possui os seus portadores, aqueles que portam a verdade. E esse mecanismo da imagem, esse mecanismo do imagético, ele pode dificultar muito o que nós possamos compreender racionalmente sobre a verdade. Porque existem vários elementos estéticos em jogo que eles podem ofuscar a nossa capacidade racional. Mas se nós pensássemos, então, sob o ponto de vista do funcionalismo, nós estamos hoje pensando uma sociedade a partir da pergunta que é: o que funciona? Ou o que funciona, mas a partir de que interesse, sob qual ponto de vista e para que finalidade nós vamos definir o que funciona como funcional. Então, os sujeitos que portam, ao mesmo tempo eles são portadores,
em sentido que nós temos que questionar essa portabilidade. Então, o princípio é compreensão. Vamos compreender como essa realidade se constitui. E tudo isso perpassa-se em torno do que vamos ensinar. Porque para Durkheim, a vida social é constituída por adultos. As crianças precisam ser formadas para integrar essa vida social. Então eu preciso determinar o que eles vão aprender ou o que eles não irão aprender. Então isso tudo está num campo ou num jogo de disputa de poder. Só que, claro, eu faço uso desse termo jogo, disputa pelo poder, a partir do Pierre Bourdieu, porque será o nosso próximo vídeo. Mas se nós dermos atenção propriamente a Durkheim, eu vou garantir que o Estado se torne uma instituição legítima. Então, tudo aquilo que o Estado define como oficial eu respeito porque ele tem uma característica legítima, legalizada e autorizada.